Bem-vindos de volta ao anime dos anos 90, Uma Ova. Minha provavelmente infinita saga de tirar um atraso pessoal assistindo a OVAs dos anos 90. Hoje temos mais 5 para riscar da lista, então, sem mais delongas, vamos lá? Ushio Totora, ou Ushio Itora, é um mangá shounen de Kazuhiro Fujita de 1990, originalmente publicado na Shonen Sunday semanal, acumulando 33 volumes. Em 1992, ele foi adaptado em uma série de 10 OVAs pelo estúdio Pastel, dirigidos por Kunihiko Inuyama, diretor de milhões de coisas de Pokémon, que adaptaram 7 histórias seletas dos primeiros volumes do mangá. E, bom, vamos lá então. Começando com a primeira história adaptada no primeiro OVA, que também é a primeira história do mangá. Em tempos ancestrais, havia um yokai muito malvado chamado Nagatobi-maru. Esse bichão laranja que causava altas confusões, soltando raios e... Eca. Felizmente, um belo dia, um viajante cabeludo apareceu empunhando uma lança mágica de enormes poderes, conhecida como a Lança das Feras, e, após uma longa luta, empalou Nagatobi-maru em uma pedra, encerrando seu reinado de terror, mesmo sem ter conseguido matá-lo. As pessoas então ergueram um templo ao redor sobre o demônio e passaram a missão de vigiá-lo de geração em geração, até chegar à geração atual do presente, o contemporâneo ano de 1990. Agora o templo é complementado também por uma casa, e nela moram Shigure Aotsuki e seu neto, Ushio Aotsuki, um esquentado e impulsivo, porém muitíssimo gente fina, jovem de 14 anos, que não acredita nessa baboseira toda de yokais. Um belo dia, enquanto limpava o templo, Ushio esbarra com um alçapão e decide abri-lo, o que o leva a conhecer Nagatobi-maru, ali lacrado há séculos. O monstro é extremamente ruim de negociação e manda Ushio arrancar a lança para ele poder voltar à sua rotina de aterrorizar pessoas e comer bebês. Para surpresa de ninguém, Ushio recusa a proposta, vai embora, tranca o alçapão com tábuas, final feliz. Bom, quase. Após ver que seu avô resolveu passar uns dias fora por motivos misteriosos, Ushio é visitado por sua amiga de infância e óbvia futura namoradinha Asako e sua colega de escola Mayuko, e é quando ele vê que vários pequenos yokais estão voando pelos arredores. Basicamente, após ficar trancado por tanto tempo, Nagatobi-maru acumulou um monte de energia maligna, que foi liberada quando o alçapão se abriu, atraindo outros yokais para o local. Sem ver outra opção para salvar suas amigas, Ushio concorda em tirar a lança, desde que o yokai laranja cuide dos yokais não laranja. Ele promete fazer isso, mas quebra a promessa imediatamente, atacando Ushio. Só que a revolta do menino para com isso faz ele despertar o poder da Lança das Feras, tornando-o muito feroz e muito cabeludo. E, com medo disso... da lança, quero dizer, não do cabelo, Nagatobi-maru resolve de fato cumprir sua promessa e acaba com os yokais externos. Ele tenta sair de fininho depois disso, mas Ushio o impede, dizendo para ele ficar e acabar com qualquer outro yokai que for atraído pela sua energia maligna, ditando que essa é a responsabilidade do bicho. Ah, e Ushio, sem saber o nome dele, batiza o nosso yokai laranja de Tora. Bom, esse foi o primeiro OVA, um sólido começo para uma aventura shounen. Só que tem mais 9, então, pra gente não ficar aqui o vídeo inteiro, eu vou passar um pente neles, vamos lá. No segundo episódio, a escola de Ushio recebe umas antiguidades, e uma delas vem com o yokai Ishikui, o come-pedras, que transforma as pessoas em pedra, se alimenta de seu desespero e futuramente as mata. E por sinal, ele faz isso com as meninas, olha que legal. Ushio luta com ele, mas acaba baixando a guarda e fica à beira da morte também, o que nos leva a esse momento aqui. Oh, o Ushio é tão otokorashi! O Tora acaba ajudando ele, e no fim o Ushio descobre que pode usar a Lança das Feras remotamente, o que vira a maré da luta, com a nossa dupla vencendo o bicho.
No terceiro episódio, um caçador de yokais aparece na cidade em busca de vingança. No passado, um certo yokai matou a família dele e deixou uma cicatriz no olho dele, e ele está crente de que foi o Tora. E coincidentemente, Tora e o Shio têm uma altercação violenta naquele dia, que inclusive leva o Shio a carregar esse belo arranhão no olho pelo resto do dia, o que deixa o menino ainda mais puto com o Tora do que de costume. Quando o caçador, o nome dele é Ryo, por sinal, pergunta pro Shio sobre o yokai, o menino é levado pela raiva e direciona o moço pro Tora, e Ryo inclusive quase mata o demônio tigre. Mas o Shio se arrepende e protege o Tora, sob o argumento de que há duas provas claras de que não foi ele o assassino da família do cara. O fato dele ter ficado lacrado por séculos e o número de arranhões nos olhos dos dois ser diferente. Mas no fundo a gente sabe que é porque ele ama esse tigrão, vai. Ryo aceita esse argumento de fatos e lógica e vai embora por hora. No quarto episódio, a Asako se vê na mira de um yokai que vive em rodas, que ficou obcecado por ela depois que ela tratou uma roda d'água bem quando era criança. O Shio salva ela, mas não mata o yokai, porque... Otokorashi! Por sinal, essa história parece não estar no mangá, e eu não achei informações sobre ela, então... acho que ela é exclusiva do OVA? Ela é um filler? Um filler de OVA? Gente, que conceito. Enfim, deve ser o episódio mais fraco aqui, mas tem um bom trabalho de personagem. O quinto e o sexto episódios, todos daqui pra frente são histórias de duas partes, começa de um jeito bem forçadinho. É notificado na TV que um monte de gente foi morta misteriosamente em um canteiro de obras, e o Shio imediatamente se convence de que foi o Tora e decide tentar matá-lo, mesmo não tendo nenhum sinal claro de que foi o Tora, e do Shio sabendo que outros yokais existem. Mas enfim, o Tora foge pra cidade e o Shio vai atrás. E enquanto isso, vemos que o que realmente matou os caras foi uma família de yokais cabeças voadoras, que está atrás da possível reencarnação daquela que lacrou eles pra começo de conversa, a Mayuko. Enquanto isso, o Tora tenta achar humanos pra comer na cidade, mas não consegue, porque os perfumes e joias que eles usam repelem yokais. Uma lição de moral pra sempre tomar banho e sempre andar por aí usando bijuterias. Ou não. Digo, acho que você pode querer atrair yokais tipo o Tora, eu não julgo. Mas acaba que o Shio e Tora se unem e derrotam as cabeças e salvam a Mayuko, que aprende sobre a existência do Tora, virando a primeira confidente do Shio em sua vida de guerreiro anti-yokais. No sétimo e oitavo episódios, o Shio e seus amigos vão pra praia e conhecem um pirralho local que está altamente mal criado desde que perdeu a mãe, o que faz o Shio simpatizar com ele, porque a mesma coisa aconteceu com ele. Trabalho de personagem, a gente vê por aqui. No fim, o menino e a Asako são engolidos por um Ayakashi, essa serpente marinha gigante, e o Shio tem que salvá-los. E o Tora também, que acabou sendo engolido por outros motivos. Uma aventura muito legal, excelente caracterização para todos os envolvidos, sem observações 10 de 10. E por fim, nos episódios 9 e 10, dois Kamaitachis, yokais de vento cortante, pedem para o Shio ajudá-los a deter o irmão deles, Juro, que, após ver sua família sendo expulsa da natureza pelo progresso da humanidade, resolveu matar humanos adoidado, o que vai contra os métodos dos Kamaitachis, que só ferem os humanos. O Shio se esforça muito para fazer o Juro parar com isso e mostrar o lado bom da humanidade para ele, o que funciona, mas no final o próprio yokai força o Shio a matá-lo, o que deixa o jovem devastado, porque ele é um menino muito, muito, muito bom e muito, muito Otokorashi! Something, respeite a natureza. O Shio e Tora é tão legal. E mesmo esta provavelmente não sendo a melhor forma de consumir a história, não deixa de ter todas as qualidades que tornam esse título especial. É um equilíbrio magistral de ação intensa, comédia bem executada, drama bem comunicado, personagens maravilhosamente escritos e construção de mundo que é dada aos poucos, deixando você saborear cada detalhe. E no centro de tudo, temos dois personagens insanamente carismáticos, com um relacionamento que é completamente único. Uma amizade entre duas pessoas que estão em constante luta interna para entender que o que eles têm é uma amizade. Com um crescimento que é sentido em cada episódio, em cada cena. E se me permitem babar em cima do Shio,
ele é definitivamente o meu personagem sangue quente, gritalhão e imaturo de shounen favorito de todos os tempos. É praticamente uma aula de como escrever esse tipo de personagem bem. Sim, ele é impulsivo, mas é pra salvar as pessoas. Ele grita muito pra se conectar com as pessoas. Ele usa todas essas características irritantes, abre e fecha aspas, pra ser uma boa pessoa, pra ser um herói. Não tem uma célula de egoísmo nele. É tão... Não conte pros outros, mas ele é o meu filho favorito. Ele ganha tudo. E o Tora é um excelente pet. O OVA começa meio fraco, na verdade, com personagens meio bugados e animação não muito impressionante, mas melhora bastante à medida que avança. Não é nenhum Oirauchu no Tankofu, mas é bem de qualidade no todo. Mas, como alguns de vocês já devem saber, o Shio Tora foi adaptado de novo em anime em 2015, dessa vez cobrindo a história inteira do mangá, pulando algumas coisas e comprimindo outras, porque 33 volumes de mangá para 39 episódios de anime é complicado. Naturalmente, é uma adaptação meio apressada, mas excelente mesmo assim, com ótima animação, trilha sonora e um excelente elenco de voz. E, comparado a ela, o OVA não parece mais muito útil hoje em dia, mas a questão é, se você gosta de shounens de luta e nunca viu o Shio e Tora, escolha qualquer uma dessas formas da obra, OVA, anime, mangá, e consuma. Você não vai se arrepender, eu juro. O Shio Tora é um shounen de lutinha do mais alto calibre. E uma coisa engraçada, o Shitora muitas vezes é comparado a Yu Yu Hakusho, tanto em temática quanto em tom, e nesse OVA, quem faz a voz do Shio é Nozomu Sasaki, que também fez Yusuke Urameshi antes disso. 親父はアホのくせにバカ強く生意気にも寺の住職だ。俺が死んでみんなせいせいしてるだろうし、生き返ったって民宿買うだけさ。お袋だって俺がいなけりゃもう少しマシな生活できるだろうしな。Que coisa, né? Makeru na Makendo é um jogo de plataforma para o Super Nintendo produzido pela Affect, lançado em 1993. Você também pode conhecê-lo como Kendo Rage, o título que deram pra ele ao ser lançado nos Estados Unidos. E, ele ganhou um OVA de um só episódio em 1995 pela OLM, lançado ao mesmo tempo que o segundo jogo da série e se passando após o primeiro. Será que isso vai atrapalhar o nosso entendimento do OVA? A resposta é... né. Nossa história começa com este rapaz amarrado a um pentagrama. Como se esperaria, típica sexta-feira. Ele se chama Eizan Kaimyoji e foi capturado por um cientista do mal, esse cara com cabelo de sorvete, para ser convertido em ciborgue contra sua vontade. Agora identificado como Makenka, ele exige pro Dr. Chiclete dizer a ele como voltar a ser humano e, sem querer, mata o cara. Ops, confuso e arrasado, ele foge do laboratório, explodindo ele. Mas o cientista, na verdade, era um cérebro falante, tipo aquele das Tartarugas Ninjas, e ele manda 3 de seus outros ciborgues irem matar o Makenka. Cortamos para a nossa protagonista, Mai, que está sendo importunada por este ser chamado Doro para sair e ir matar monstros com seus poderes de guerreira mágica do Kendo, o que parece ser o enredo do primeiro jogo. Mas assim como a Sailor Moon, ela não quer isso. Ela só quer uma vida normal, de ser adolescente e lutar Kendo. E por sinal, ela é literalmente dublada pela Sailor Moon, o que é muito engraçado. Mas aí os dois esbarram com Hikari, a irmã da Mai, que recebe uma oferta do Doro de receber poderes Makendo e virar uma garota mágica. Ela fica super afim, mas a irmã proíbe, porque preza pela segurança da menina. Acontecem umas coisas aqui, o Makenka interroga uns caras e descobre que o cérebro tá vivo, o Doro leva a Hikari pra uma agência de monstros pra aprender sobre o caso do Makenka, e no fim as duas irmãs são atacadas no banho pelos ciborgues do Dr. Cérebro. Hikari, 気をつけて。彼ら普通の人間じゃないわよ。分かってるわ、お姉ちゃん。こいつら痴漢ね。なんで女の私があんたたちを痴漢しなきゃならないの？じゃあレズの痴漢なのね。
Veneramos uma rainha que sabe que LGBTs existem. Enfim, a Mai se transforma e inicialmente luta sozinha, mas aí a Hikari finalmente convence a irmã a deixar ela lutar também, se transformando e lutando com as mãos nuas. Futari wa Pretty Cure copiou Makeru na Makendo. Eles lutam, luta, aí o Makenka aparece e ajuda elas a lutarem mais, eles unem seus poderes, vitória. A Mai promete que elas nunca mais vão se transformar e lutar com monstros, mas a Hikari está super afim de se transformar de novo e lutar com monstros de novo. Fim. Divertidinho define esses 26 minutos de OVA. É até meio inútil criticar o enredo seriamente, porque o negócio não se leva nada a sério, é galhofa pura. E francamente, até que é uma boa galhofa pura. Ele me fez rir algumas vezes, em especial eu adoro esse momento quando a Mai interrompe a luta pra escavar o item de transformação da Hikari que ela tinha escondido. Além disso, apesar de ter uma animação bem barata, eu gosto do visual dele. Acho que muito disso se deve aos artistas dos jogos, mas gosto de como tudo, desde os cabelos até as roupas, é espalhafatoso e cheio de curvas. Me passa uma vibe ligeiramente Shotaro Ishinomori e isso é bem legal. Sei lá, sinto que se cortasse os ocasionais peitinhos, que são norma em OVAs, mesmo quando não batem com o tom, como aqui, daria um bom lançamento de VHS pra criançada. Não é prioridade pra ninguém assistir, mas também não é a pior coisa a se assistir. Esse OVA é ok. E sou só eu ou o Makenka parece o Protoman? BB Fish, que é sigla para Blue Butterfly Fish, foi um mangá seinen de 1991 publicado na Young Jump semanal, de autoria de Shoki Tagawa, o mesmo autor de 1919. Olha só, que mundo pequeno. Ele foi adaptado em um OVA de um episódio só em 1994 pela Production IG e... Bem, eu vou tentar explicar ele pra vocês. Nosso protagonista é um jovem chamado Ushio. Eu sei, esse vídeo tá cheio de coincidências. Um rapaz normal que está de férias em algum litoral com sua namorada Sarah e seus dois amigos tarados que têm muito mais tempo de cena do que eles merecem. Senhor, como eu odeio esses dois, eu queria tanto que eles explodissem. E o Ushio tem poderes aquáticos. Isso nunca é explicado, ele só pode nadar super rápido e virar um laser azul, é um negócio. Este cachorro de óculos é muito fofo. Ele não tem nada a ver com nada, mas olhem pra ele, olhem pra esse bebê. Em um dado momento, a Sarah se separa do grupo pra ir se encontrar com o irmão dela, que foi quem convidou a galera pra essa viagem, e os rapazes seguem de carro pra se reunirem com os dois um pouco depois. Só que eles acabam se perdendo no caminho. Felizmente, eles esbarram com essas duas lindas moças, que levam os três aonde elas moram e oferecem comida, além de informações sobre o lendário peixe-borboleta azul. Eu esqueci de falar que os três rapazes e a Sarah estão atrás do peixe-borboleta azul, que é lendário. Guarde isso na memória, será importante mais tarde, só que é mentira, não vai ser nada importante. Naturalmente, esse desvio faz eles não se encontrarem com a Sarah e o irmão. E eu tava com tanta esperança de um surubão com eles. De volta ao nosso pessoal, o Shio e a menina bonita mais nova resolvem nadar juntos. Ela diz que conhece o segredo dele e depois tira a roupa e flerta com ele submarinamente. Próxima cena. Sarah e o irmão se juntam ao Shio e companhia e, por algum motivo aí, o irmão da Sarah desafia o Shio para uma competição de mergulho que o Shio, apesar de seus poderes aquáticos, perde e quase se afoga porque, abre aspas, a água deu as costas para ele, fecha aspas. Próxima cena. A menina que estava dando em cima do Ushio pede pra Sarah acompanhar ela para uma caverna, onde ela jura que o peixe-borboleta azul vai aparecer. Ela demonstra enorme estabilidade mental. E claro que a Sarah não resolve ir embora. Digo, você iria? Mas a oferecida vai embora, deixando a Sarah numa caverna que está se enchendo de água aos poucos. Oh não! Felizmente, o Shio usa seus poderes aquáticos, que aparentemente voltaram, para salvar a Sarah. E daí os dois ficam girando pelados dentro de uma bolha. Eu juro pra vocês que isso faz tanto sentido quanto parece, e o OVA literalmente acaba aí. Eu não entendi. Tipo,
eles estavam procurando o tal peixe borboleta azul, mas o final deixa subentendido que o Shio é o tal peixe. E eu acho que a oferecida lá tentou matar a Sarah de propósito ou foi um acidente? E as águas deram as costas pro Shio porque... Eu vi esse OVA em live com algumas outras pessoas e alguém lá entendeu que a oferecida também tinha poderes de água. Isso é altamente discutível, diga-se de passagem. Então, acho que ela fez ele ficar temporariamente sem poderes por algum motivo. Vejamos. A produção do OVA é muito boa. A animação é bem detalhada e ele é bem dirigido, com altos enquadramentos criativos e lindos cenários. E a trilha sonora é ótima também. Os city pops de 1919 fazem falta, mas não tanta falta quanto poderiam. E... sei lá, cara. Talvez esse OVA tenha mais appeal pra quem gosta de procurar sentido em coisas desse tipo. E provavelmente tem valor pra fãs de animação que só querem ver animação noventista bonita, mas eu... Bom, eu... Hello Harinezumi, Olá Ouriço, em tradução literal, foi um mangá seinen de 1980 de autoria de Kenshi Hirokane, publicado na Young Magazine. Ele ganhou um OVA de só um episódio em 1992 pelo estúdio Dean e... é só esse de informação que eu tenho, vamos a ele. Aliás, não, tem um negócio. Não há nenhum ouriço nessa história, ouriço é só o apelido do protagonista. Só pra controlar as expectativas de vocês. O protagonista do nosso OVA é um homem chamado Goro Nanase, um detetive particular de grande valentia. Afinal, ele sai por aí em público com esse penteado. Eu conheço poucos homens que teriam tamanha coragem. E, como se esperaria, neste dia chegou um novo trabalho para ele. Uma mulher chamada Sayoko Toyama quer que ele encontre o marido dela, que tinha desaparecido vários anos antes após uma tragédia na família, mas que repentinamente reapareceu como um assassino. Ele matou um yakuza e uma mulher em um bar e agora é procurado pela polícia, mas a mulher quer uma chance de falar com ele antes da polícia prendê-lo, e Goro é o homem que pretende fazer isso acontecer. O que leva o investigador a desvendar uma situação muito mais complicada do que parece. Uma grande tragédia do passado, que termina em outra tragédia. No presente. Eu deixei a sinopse desse vaga de propósito porque não quero dar spoilers. Porque eu gostei pra caramba desse OVA. A atmosfera dele é tão boa, tem tanta tensão em cada cena e o clímax é tão intenso e tem tanta vida em cada cena. A produção é caprichada. Não é sempre boa, mas quando é, conta com linda animação de personagem, lindas cenas de multidão e linda direção em geral. Posso criticar que a história apresenta seus mistérios num ritmo meio ruim? Tipo, uma pergunta é levantada e é respondida imediatamente depois, esse tipo de coisa. E que tem certos elementos dele que são bem edgelord forçados, e a última cena é indiscutivelmente péssima. Mas, sei lá, eu me diverti tanto vendo. Nunca é chato, tá sempre jogando uma coisa nova em você, sempre seguindo em frente. É especial esse negócio. Imperfeito, sim, mas ao mesmo tempo, tudo que torna histórias de investigação divertidas. Eu quero evitar falar mais dele pra não estragar nada, então, fechando, recomendo. Não é a história mais inteligente do mundo, mas é envolvente pra caramba, é satisfatória, tem um ritmo perfeito, é um ótimo jeito de gastar 50 minutos. Aliás, eu queria que alguém fã traduzisse o mangá algum dia. Fico curioso pra ver se ele mantém essa qualidade. Enfim, agora que terminei de falar dele, deixa eu listar umas coisas fora de contexto que eu anotei aqui. O Goro tem um porta-canetas no ombro. Isso é uma coisa que existe mesmo, porque é bem ridículo, adoro. Nana-san, 船が難破して生き残った2人の船員が小さな板切れにしがみつこうとしている。その板切れでは2人の体重は支えきれない。だから先に板切れに捕まった船員はもう一人の船員を寄せ付けなかった。 Nossa, Titanic tá tão diferente de como eu lembrava. Esses flashbacks em rascunho são tudo. E por fim, eu já falei que o cabelo do Goro é uó, porque, senhor amado, ele define aquela velha piada gringa do perdeu a briga com o cortador de gramas. O barbeiro dele barbeou ele no escuro,
Esse cabelo nunca viu um pente na vida? Parece cabelo inspirado no cabelo do Goku, desenhado em um daqueles livros Aprenda a Desenhar Mangá. Ok, chega. Vamos ao próximo. Power Dolls é uma série de jogos da Kogado Studio que começou em 1994. E tal como tantas outras séries de jogos dos anos 90, ele ganhou um OVA. Ou melhor, 2. Começando em 1996. E cá estamos, não é mesmo? Ah, e no ano 2000 ele foi exibido por aqui pela Locomotion, com dublagem e tudo. Vamos ver do que se trata. É o ano de 2535. A humanidade desbravou planetas e criou colônias espaciais para resolver o problema da superpopulação mundial. Mas este é um anime mecha, então, ó só que surpresa, as colônias estão se rebelando contra a Terra, que as trata muito mal. E nossa história se passa no planeta colônia Omni, onde as forças rebeldes lutam com robôs gigantes chamados Power Loaders, ou só Loaders para simplificar. As heroínas da nossa história são uma unidade especial Omni de pilotos de Loaders conhecidas como Dolls, e nesses 2 OVAs nós acompanhamos 2 missões delas. No primeiro, após um resgate dessas 2 crianças que parecem saídas de um Animemon, as Dolls recebem a missão de libertar uma cidade do controle da Terra. Uma missão muito difícil, que faz uma delas dizer: nós não somos Arnold Schwarzenegger, sabia? Felizmente, uma das Dolls, Fun, tem um plano bem simples: destruir a represa que abastece a cidade, lesando as forças inimigas. Só que outra das Dolls, a Yao, fica bem relutante com a missão, porque ela não só cresceu naquela vila, como o pai dela ajudou a construir a represa, e se orgulhava muito disso. Ela fica tão relutante que, ao fim da missão, se mostra preparada para se plantar na antiga casa dela e morrer lá, mas as outras Dolls a salvam, porque elas são irmãs de armas e BFFs e tudo mais. O segundo OVA saiu 2 anos inteiros depois do primeiro, e a história também se passa bem depois. A guerra acabou, tudo está legal agora entre a Terra e a colônia Omni. Mas no finzinho da guerra, teve essa missão em que as Dolls foram auxiliadas por um enorme loader prototipal, muito poderoso. Mas a guerra acabou, e as Dolls foram aposentadas. Só que imediatamente estourou uma guerra civil, iniciada por forças antigovernamentais, e as Dolls foram desaposentadas para conter essas forças. A missão agora é se infiltrar num território onde tem uma fábrica de loaders dessas forças, destruir a fábrica e resgatar certos infiltrados que não deram notícias depois que se infiltraram. E, naturalmente, lá elas são atacadas por aquele loader prototipal de que eu falei ainda agora, lutam muito com ele, luta, tem esse momento produzido com um maravilhoso CG de 1998, e no fim as Dolls descobrem que a piloto desse loader foi, ligada diretamente a ele com cabos e tal, e morreu pra pilotar ele, e que isso tudo era um segredo do governo, que elas vão ter que levar pro túmulo, sei lá. Enfim, Power Dolls definitivamente 100% não é Shakespeare, e dá pra argumentar que nem é bom, mas eu meio que curti, pra ser sincero. Sei lá, é bem direto. Você tem essa unidade de mulheres sexys e maquiadas pilotando robôs gigantes, elas lutam com outros robôs gigantes, e é isso. Talvez eu tenha curtido porque as minhas expectativas estavam lá embaixo. Com esse conceito, eu esperava que Power Dolls fosse muito mais estúpido. Que tivesse toneladas de fanservice abusivo e ruim, que não se levasse a sério porque as pilotos são todas mulheres, que tivesse um cientista pervertido no elenco, esse tipo de coisa. Mas não, quase não tem fanservice, e as personagens são escritas com respeito. Não são particularmente profundas, e a produção só dá foco pra, 2 delas, mas elas guiam a trama bem o bastante. Em termos de produção, a animação é mediana, e é especialmente mediana na hora de animar as garotas, mas a animação mecânica até que impressiona aqui e ali. E também acho interessante como o traço muda radicalmente entre os 2 OVAs. Com a distância entre a produção dos 2, muito da equipe de produção foi trocado também, daí os 2 têm um fio bem diferente. E como eu disse, foi dublado pra gente. A dublagem foi feita pela Capricórnio, em São Paulo, e diferente da dublagem de Gunsmith Cats, ela presta! O elenco é bom, entendeu o enunciado, e o script não é uma salada de frases sem sentido. Provavelmente porque foi traduzido em cima da dublagem americana. Aliás, foi de lá que veio o Arnold Schwarzenegger. Mas felizmente ela é uma adaptação bem fiel. Infelizmente, a única gravação da dublagem que se acha por aí no momento tem esse áudio horrível que vocês ouviram. Vem, menino gordo. Que tal voltarmos para a base e comermos alguma coisa? Vamos! As mulheres mais bonitas da Omni vão servir.
Talvez um dia alguém encontre uma gravação com áudio melhor, mas se não encontrarem, não vai ser grande perda também. Power Dolls é no máximo ok, mas tem qualidade se você procurar direitinho. Bom, mais 5 riscados da lista, mas a jornada continua, então fique ligado pro próximo volume e a gente se vê.「見てろよクソ牛おめえ今からてめえの友達を食らってやる」 Don't like, se inscreve.